Boa noite. Estamos ao vivo de novo para nossa live de terça-feira, né? Talvez. Deixa eu limpar um pouquinho minha câmera. Eu não sei onde é a câmera disso aqui. Vamos lá, gente. E aí, tudo bem? Vocês me botaram na enrascada hoje, hein? Ficou 44-44, né? E eu tô aqui tentando descobrir dentro de mim o que eu tô mais preparada para falar hoje. Então, nós colocamos lá as opções, tá? Hoje eu não tô na minha sala, como vocês podem ver. Então, nós colocamos a questão da depressão, que ficou bem em último lugar, as doenças nas crianças e a gente falar sobre o perdão, tá? Então, assim, como a enquete ficou 44, quero saber como que vocês estão aí. O que vocês querem hoje, né? Ficou empatado e agora eu tô aqui preparada para qualquer um dos dois assuntos. O que a gente fala hoje? Hoje gente, o que vocês acham hoje? Falamos sobre a questão do perdão, da desculpa, como a gente pode trabalhar com isso? Ou a gente fala sobre as questões nas crianças? Vamos ver. Lembrando que eu não vou responder o que significa, o que significa, o que significa. A gente vai falar por que as crianças adoecem. Eu não vou responder o significado de cada doença, tá? Não, a gente não vai mexer nesse sentido. A gente vai falar por que a criança entra num sistema de adoecimento, tá? É diferente, tudo bem? Vamos lá, continua empatado. Ai, gente. Vamos ver. Vamos fazer uma âncora. Muito bem. Então, hoje nós falamos sobre... Quem falou do perdão aí, eu sinto muito, que é a palavra que a gente tem que usar, que não é o perdão, mas a gente vai ficar com as questões infantis hoje. E, de repente, que dia? Amanhã é um dia bom? Sexta-feira. Sexta-feira a gente poderia falar sobre o perdão, né? Sexta, sábado, domingo. Qualquer um desses dias aí. Hoje a gente entra com a questão das crianças e a gente pode fazer um combinado bem legal. Se a live for fluindo e vocês quiserem que a gente entra na questão do perdão ainda hoje, a gente entra também e não tem problema. A gente começa com as crianças e aí a gente finaliza falando sobre a questão do perdão, se assim for o desejo de vocês, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. A questão não é por que a criança adoece, por que tem autismo, por que tem dor de garganta, por que fica gripada. Não é isso. A ideia hoje não é essa, tá? A ideia hoje é que a gente entenda por que a criança entra num processo de adoecimento, seja ele qual for. Porque se a gente for ficar falando do significado das doenças hoje aqui, nós vamos até amanhã. Tranquilamente. Como quem já fez o curso aí comigo sabe, o módulo vai andando tranquilo. Quando chega no porquê, no significado das doenças das crianças, a gente vai até depois, né? Então, vou trazer as ideias aleatórias, mas o que primeiro me vem? A gente sabe que existe... Vamos começar de novo. Tem uma pergunta que eu prometi que eu ia começar a live hoje fazendo, tá? Da onde eu tiro as ideias das lives, tá? Porque na semana passada teve uma polêmica, eu ensinei a carta sistêmica e alguém me perguntou sobre a bibliografia e depois eu recebi várias mensagens, então é assim. Sobre a nova medicina germânica tem um livro, mas esse livro não é nada fácil da gente entender, tá? Então a gente faz cursos sobre Hammer, tá? E tem diversas pessoas no Brasil que fizeram o curso das 5 leis biológicas, ou que tiveram contato com o Etzar, ou que fizeram do Corbel, que é magnífico. Então, tem vários cursos sobre a nova medicina germânica. Eu fiz vários desses cursos, tá? Porque a cada pessoa que te ensina, você aprende uma coisa diferente. Então, a base de tudo que a gente conversa é a nova medicina germânica, de Hammer, tá? Os significados das doenças.
Associando a isso, eu trago as constelações, as questões sistêmicas, tá? Que não é onde eu ponho o forte de tudo isso, eu ponho na nova medicina germânica, mas que nos agrega um valor imenso, tá? E uso a biodecodificação e uso Cristina Cairo, uso o dicionário da biodecodificação, o que mais? Uso curar, né, que é sistêmico. Então, assim, são as bibliografias que eu uso muito. Fora isso, eu leio muita coisa que não tem nada a ver com nova medicina germânica, com constelação, com nada disso, que traz muita questão de ganho pessoal, alta performance, autoconhecimento, essas coisas, e eu faço as associações. O que eu trago para vocês nas lives é a minha opinião enquanto Vanessa dentro dos estudos que eu tenho, que eu entro aí. Tudo bem? Às vezes eu vou falar alguma coisa pra vocês que vocês não vão achar em literatura mesmo, que é a minha opinião, tá? E se vocês estão aí na live agora porque vocês querem ouvir ela, né? Então vamos ouvir, tá? Então a primeira questão que eu gosto muito de falar em relação às crianças é a indisponibilidade dos pais, tá? E assim, Vanessa, o pai não tá disponível porque ele não quer. Para, tá? Vamos começar parando de ferrar tantos pais, tá? Porque assim, o que pode acontecer, por exemplo, numa questão de indisponibilidade dos pais? Vamos lá. Vamos supor que a gente tenha uma mãezinha de uma criança de 7 anos. Tô dando um exemplo hipotético. E essa mãe está com a mãe, que é a avó, doente, muito doente. E numa fase terminal de uma doença, ou acontece um AVC, algo que a mãe tenha que ajudar a avó, tá? Nesse momento, a mãe fica indisponível para a criança, entenderam? A mãe, ela precisa parar um pouco, tudo que ela tá fazendo, ela não fica indisponível só para a criança, né, cara? Ela fica disponível para a vida dela. Então, ela para tudo que ela tá fazendo para ir cuidar da mãe por uma necessidade. A avó está necessitando nesse momento dos cuidados da mãe. Então ela fica indisponível e nesse momento a criança pode apresentar alguns sintomas por estar sofrendo por conta dessa indisponibilidade. Mas olha só, seria muito injusto da nossa parte como terapeuta, como amigo, como vizinho, como colega, como qualquer coisa, a gente falar para essa mãe, lógico que seu filho está doente, né? Você está indisponível. Então, é muito bacana quando a gente pensa no adoecimento das crianças, que a gente olhe com carinho para os pais. Que a gente não fique só botando o dedo, tá assim porque, por causa da sua culpa, tá assim porque você é isso, porque você é aquilo. Mas que a gente consiga entender que muitas vezes os pais estão indisponíveis porque eles não estão dando conta de abraçar, de organizar todo o processo da vida, da casa, do trabalho, da criança, porque de repente no meio disso entra algo que ela não esperava, que é a mãe dela adoecer. Vocês entendem? E o que é legal? Porque nessa live eu tenho certeza que não tem nenhuma criança, né? As crianças não estão assistindo a live. Mas e a nossa criança? Como que ficou a minha criança, a Vanessinha que mora dentro de mim, quando a minha mãe esteve indisponível? Como eu fiquei? Porque pode ser que até hoje você tenha um puta trauma por causa de um momento de indisponibilidade da sua mãe que você não aceita. Entendeu? Vamos dar um exemplo que pega um pouquinho mais pesado, talvez. Os nossos pais se separam. Os nossos, porque os meus são separados, então deve ter alguém aí que tem mais, aqui também tem isso. Então os pais se separam. Nesse momento de muita dor, independente da idade que eu tenha, os pais ficam indisponíveis. Alguns dão conta de não ficar, mas imagina sua mãe, que o seu pai se separa, ou seu pai, que a sua mãe se separa dela. Você acha mesmo que nesse momento sua mãe tem condições de olhar pra você? Cara, não vai. Então, às vezes eu tenho um grande trauma, que eu brinco muito assim, que às vezes até é um egoísmo inconsciente da nossa parte, porque eu não consigo acolher que a minha mãe esteve indisponível pra mim. Quando houve a separação dos meus pais, pô, mas eu precisava dela, meus pais estavam se separando. Cara, a gente entende. A gente entende que depois de uma separação há um preço a se pagar. Toda separação, ela traz uma consequência. É inevitável,
né? Os pais se separam, a criança está intimamente envolvida naquilo. Vai ter um preço? Vai ter um preço. Todos nós precisamos entender que a gente tem que estar disposto a pagar o preço das nossas atitudes, seja elas, sei lá, por que aconteceu, todo tempo. Mas existe um pai e uma mãe que, dentro do sofrimento intenso deles, se tornaram indisponíveis naquele momento. Porque se você é esse adulto hoje que tá com a sua criança machucada por conta da indisponibilidade da sua mãe e do seu pai em algum momento, agora seja a hora de você parar e falar, tá, por que a minha mãe não pôde estar disponível para mim naquela hora, né? Qual era o tamanho da dor dela que ela não deu conta de olhar para mim? Gente, vocês imaginam o tamanho que é a dor de uma mãe para ela não dar conta de olhar para a dor do filho dela, né? E agora talvez seja a hora, eu vou olhar com mais carinho para o momento em que minha mãe esteve indisponível para mim, tá? E se você é a mãe indisponível, o pai indisponível, também precisa você olhar para você. Lógico, vai pagar um preço? Vai. Não tem para onde correr. A partir do momento que eu precisei ficar indisponível, o meu filho tem grandes possibilidades de entrar num processo de adoecimento, seja ele físico ou emocional, tá? É o que a gente fala do aquário. Tá saindo um pouquinho da indisponibilidade, compreendendo esse tema que eu acredito que vocês entenderam, né? Se surgir dúvidas a gente vai responder. A gente tem que pensar num aquário. Todas as vezes que nós atendemos uma criança, o terapeuta coloca a criança no seu pensamento no cantinho e vai em cima do aquário da criança. Sabe o que significa um aquário? Um aquário é o ambiente em que a criança está vivendo, né? Imagina que todos nós, dentro dos estudos da epigenética, a gente traz a questão do ambiente, como o ambiente pode influenciar o que nós somos, as nossas relações e tudo mais, né? A diferença é que eu, enquanto Vanessa adulto, eu consigo entender que o meu ambiente não está saudável, entender que o meu ambiente está tóxico e me retirar. Concorda? O meu filho dá conta de fazer isso? Como que a gente faz para uma criança de 8, 9, 10, 7, 5 entender que ela está num ambiente tóxico? Tem como? Você tem filho aí de 5 anos, teu filho tem como compreender que ele está num ambiente tóxico e se retirar, né? Um mini adulto, isso daí não tem como. Então, os ambientes tóxicos das crianças só podem ser modificados pelos pais, pelos avós, né? Pela escola. Então, nós precisamos analisar como tá o aquário dos baixinhos, né? Como tá o aquário dos bacurizinhos. Porque se você tá todos os dias quebrando pau com o seu marido na frente do seu filho e tá se entendendo a portas trancadas, ó, tá legal o ambiente, né? Ai, mas ele tem que entender que nós somos adultos e ele é criança, e criança não se mete na treta de adulto. Vai entender? Gente, criança não tem neocórtex desenvolvido. Nós temos 3 cérebros, né? O cérebro arcaico, né? Larga a mão de entrar nessa teoria muito difícil de entender. Nós temos 3 cérebros. Um que age como um cachorrinho, tá? Que tá abanando o rabo todo o tempo pra todo mundo, apanha, leva e volta abanando o rabo do mesmo jeito, né? Que é o cérebro que as crianças mais usam até os 6 anos. Nós temos um cérebro que se assemelha a um jacaré, que é o que eles passam a usar com mais desenvoltura após os 6, 7 anos, que é o cérebro que agride independente de qualquer coisa, né? Que avança, ataca ao menor sintoma, à menor demonstração de que há um perigo. E nós temos o neocórtex, que é o cérebro que pensa, que raciocina, que compreende as situações, cara, que a criança não tem desenvolvido. Então, uma criança, ela não tem capacidade de receber uma informação, olhar os pais quebrando pau e compreender que ele não deve se envolver naquela situação. Cara, sem chance. Isso não tem como acontecer. Então, quando nós brigamos, quando nós perdemos o emprego,
Quando nós brigamos com os nossos pais, a gente precisa compreender que a nossa criancinha abaixo de 7 anos não tem como lidar com isso sozinho, né? E se eles tiverem que lidar com isso sozinho, porque nós estamos indisponíveis, daí dá uma treta danada, tá? Savana, desenvolve mesmo. Neocórtex. A partir dos 6, 7 anos que ele começa a fazer compreensão e tudo das situações, começa a analisar o bem e o mal e tal, entre 6 e 7 anos aí, bem no septênio mesmo, tá? A menina um pouco mais cedo, né? Lógico. E o menino talvez um pouquinho mais tarde, mais próximo aos 8 anos, tá? Isso é questão de aquário, tá? Como estão os aquários dos nossos filhos, tá? Como que tá? Porque não adianta nada eu, enquanto Vanessa, pegar o peixinho, esfregar na micro e jogar o peixinho dentro do aquário todo cheio de lodo de novo. Por isso que, ó, eu vou mandar meu filho, queridinha, pode vir vocês. Tá? Não existe sessão de criança sem que os pais estejam envolvidos intensamente. E pode ver que em nenhum momento aqui eu falei, a culpa é dos pais, tá? Não tô falando nada disso. Esquece a palavra culpa hoje, que nem vai falar ela aqui, tá? A gente vai trabalhar com consequências de quem tá pagando o preço, a consequência vai acontecer e a gente não tem pra onde correr. Tudo bem? É isso que a gente precisa entender. Pensando nisso, vamos pensar em idades, tá? Mais ou menos, na prática a gente vê que isso acontece muito, mas para isso tem literatura, tá? Mais ou menos até 2 a 3 anos a criança precisa intensamente da mãe. E a criança pega todos os sentimentos, emoções e situações dolorosas que a mãe vive, tá? Lógico, começa na gestação, mentira, começa antes da gestação, porque a criança sente até 72 dias antes dela nascer os traumas que a mãe e o pai estão vivendo. Tá? Tem uma explicação bem bacana para isso aí. Aí vai a gestação, a criança vivendo tudo aquilo, abre parênteses. Sempre lembrando, a mãe não passa nada para a criança na gestação. A criança que pega da mãe pelo amor cego, que a gente fala disso no momento certo, se der tempo hoje. Isso, Savana, 72 dias antes de ser concebida. Tá? Então, a mãe não tá vivendo uma situação e ela passa para a criança. Vamos pensar, por exemplo, em gêmeos. Eu falei antes de nascer? 72 dias antes de ser concebida. Obrigada, Savana, por me ajudar a consertar aí. Eu tenho as auxiliares de live, né? Então, até os 2, 3 anos, tá? Deixa eu voltar. Onde que eu... Nossa, me baguncei porque eu errei. Então, vamos pensar na questão gemelar, por exemplo. Eu tenho gêmeos dentro da barriga da mãe. Um nasce com um trauma que a mãe viveu na gestação, perdeu alguém, por exemplo, e o outro não. Como que a mãe escolheu qual que ia viver e qual que não ia? Então, não é a mãe que passa dor para a criança que ela viveu, é a criança que pega, tá? E depois do nascimento, esse movimento continua. A mãe não passa uma dor para a criança. Puta, perdi meu emprego hoje, eu passo esse sentimento para a criança. A criança sente, porque a criança é extremamente sensitiva, que a mãe não tá bem. E a criança, ela acredita que ela é o super-herói de verdade mesmo. Tá? A criança, ela acredita que dentro dela tem um super-herói que vai salvar os pais, tá? Então, eles estão todo o tempo intimamente acreditando, inconscientemente, que eles vão salvar os pais de uma dor que eles estão vivendo. Como eles não conseguem salvar os pais, então eles entram no processo de adoecimento, que dentro da sistêmica, eu por você. Mamãe, para que você não adoeça, eu adoeço. Gente, tem crianças que morrem nesse contexto. Mãe, eu por você. Para que a minha mãe não morra no contexto de vida que ela tá, eu morro por ela. Tá? A depressão, muitas vezes acontece isso enquanto crianças, enquanto adultos. Um adulto pode entrar em depressão porque ele está vivendo algo no lugar dos seus pais.
porque ele acredita que ele possa ser o salvador do pai e da mãe, então ele entra num processo inconsciente e às vezes consciente, mãe, eu vou salvar você. E aí ela adoece no lugar desse pai, ela adoece no lugar dessa mãe, ela tem uma pneumonia, ela tem uma gripe, ela tem um monte de coisa aí, porque ela acredita que ela dá conta de salvar os pais. Até 2 anos e meio, 3 anos, a criança adoece muito por conta dos contextos que a mãe está vivendo. De 3 a 6 anos, a criança adoece muito por conta dos contextos dos pais, da mãe ou do pai ou dos pais juntos. E a partir dos 6 anos até uma idade um pouco mais avançada, 12 anos mais ou menos, a criança vive intimamente as questões do pai. O que não impede de uma criança que tem um sentimento, um amor cego muito grande, viver uma doença por conta do pai com 2 anos, tá? Ou por conta da mãe com 9 anos. A gente tá falando de probabilidade maior aí nessas idades, tá? E até os 12 anos, para nós ainda é criança, ainda tá vivendo a dor dos pais, ainda não tem capacidade de lidar com suas dores sozinhos, tá? É muito forte para a criança dar conta de viver isso. Tudo bem? Então a gente precisa olhar com mais carinho aí por conta das nossas questões, tá? Enquanto pais e por conta de nós enquanto filhos, tá? Quais são as doenças que eu, Vanessa, posso estar vivendo com 35 anos porque tô no lugar da minha mãe, vivendo uma dor que a minha mãe dá conta de viver, mas eu, enquanto salvador, acredito que não. Ou uma dor que o meu pai dá conta de viver, mas eu acho que eu vou salvar ele porque eu posso falar para ele. Ainda hoje, aqui no consultório, eu atendo muita gente que liga agendando consulta para a mãe, para o pai, mas eles querem essa consulta. Não, mas eu acho que vai fazer bem para minha mãe, que vai ser legal, que a minha mãe vai ficar bem. E aí, na verdade, a gente chama esse adulto e diz, ó, a sua criancinha ainda tá tentando salvar os seus pais. E não tem forma melhor de salvar os pais do que acolher as escolhas deles. Entendeu? A gente fala muito, tem muita criança colhendo o que foi plantado pelos pais. Tem muitos adultos colhendo o que foi plantado pelos pais. Cara, enquanto você tá colhendo o que foi plantado pelos pais, o que você tá plantando pros seus filhos? A mesma coisa que você tá colhendo, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. O ideal é que nós estejamos colhendo aquilo que nós plantamos, enquanto os nossos filhos lindamente estão plantando aquilo que nós ensinamos para eles que eles devem plantar. Ou aquilo que eles estão acreditando já enquanto adultos, né? Porque enquanto criança, seu filho vai plantar a semente que você der. Qual é a semente que você está dando para os seus filhos? É a mesma semente que os seus pais deram para você? Né? Porque eu falo muito assim, vamos supor, eu trago o meu filho para terapia. Daí eu falo assim, porque ele tá fazendo isso, porque ele tá fazendo aquilo, porque ele tá fazendo aquilo, fazendo aquilo. Eu falo um monte de coisa, né? Dali uns 20 minutos de terapia, eu, enquanto terapeuta, vou apertando, enrolando, envolvendo o paciente, e ele já começa a falar do pai dele. Porque o meu pai não foi pai pra mim, nunca gostou de mim, nunca fez nada por mim. Se a gente pensar que nós temos uma frente e uma costa, se você tá de frente, olhando para o que o seu pai não pôde dar para você, você tá de quê pro seu filho? Tá de costa. E você quer que o seu filho faça o quê? A mesma coisa que você tá fazendo. É padrão de repetição. Eu falei para vocês que eu não ia entrar na sistêmica hoje, que não era a intenção, mas quando a gente pensa na sistêmica, eu falo uma frase bem bacaninha. Cada um tem a mãe e o pai que merece. Inclusive eu, né? O Matheus e o Murilo têm a mãe que merece, mas eu também tenho os pais que eu mereço. E se eu não der conta de olhar para os meus pais, como os meus pais foram, com a dor que eles viveram, com a vida que eles levaram e com o amor que de repente eles não deram conta de dar para mim porque eles não tiveram, se eu continuar nesse mimimi de meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe,
Eu tô fazendo a mesma coisa com os meus filhos. Cara, não faz sentido. Tá? Meu pai e minha mãe me deram a vida e me permitiram que eu vivesse, seja me dando para outra pessoa, seja fazendo, sei lá o que eles fizeram. E agora eu pego meu filho e falo, agora o papo é entre eu e você. Vamos lá, né? Se eu tô tratando meu filho de uma forma muito estranha, talvez a minha criancinha, Vanessinha, ainda esteja muito machucada, né? E conto uma experiência para vocês. Há poucos dias a tia da escola ligou e falou que o Matheus tinha tido uma atitude que ele nunca tinha tido. A atitude do Matheus foi assim, o coleguinha, ele desentendeu com o coleguinha e o coleguinha empurrou ele se levantou e ficou muito zangado com o coleguinha, né? E ele chorou e tal, e a diretora achou estranho porque ele nunca tinha tido aquela atitude, né? E aí parece que eu tô contando a história da Vanessa. Quando ela me ligou, ela falou que o Matheus falou assim pra ela, o Matheus tem 7 anos. Tia, eu não vou mais levar desaforo pra casa. E eu falei pra tia, chama um profissional. Porque você tá contando da Vanessinha aí. Quando eu olhei pro Matheus, eu vi uma mini Vanessa sofrendo algo, né? Aí eu olhei pra mim e falei, quais são os desaforos que eu tô levando pra casa? E que eu não gostaria de estar levando pra casa para o meu filho estar agindo assim. Para o meu filho estar agindo e tomando atitudes no meu lugar de Vanessa. Como o Matheus vai melhorar? Como o Matheus vai melhorar na escola nesse sentido? Quando a Vanessa parar de levar desaforo para casa. Sim? Aí o Matheus vai olhar para a mamãe Vanessa, vai sentir que a mamãe Vanessa liberou uma grande dor dentro dele e ele não vai mais precisar salvar a mamãe Vanessa, ele vai poder ser Matheus. Mas o que o meu filho fez? Gente, para que serve filho? Para duas coisas. Presta atenção. Uma é para mostrar para você o que ainda não foi curado dentro de você. Outra é para salvar os avós. É para salvar os avós. Eles não têm a missão de salvar os avós, eles não têm a obrigação de salvar os avós. São os avós que se sentem salvos pelo nascimento dos netos, tá? Então você aí, que é tretada com a sua sogra, porque a sua sogra faz do jeito que quer com o seu filho, escuta o que eu tô falando. A sua sogra pode estar viva e saudável porque ela encontrou um novo sentido de vida com o nascimento do seu filho, tá? E olha que grande isso. O filho nem percebe isso, não tem obrigação, não sente isso. E nem essa avó põe essa responsabilidade em cima do neto. Ela só sente isso intensamente, muitas vezes ela nem percebe, tá? Então, e para sua mãe? Qual é o filho que você fez que devolveu a vida para sua mãe? Devolveu a vida para o seu pai, né? Mesmo não sendo obrigação deles. E você? Que é um filho, para quem você devolveu a vida aí? Né? Para alguém. Então pensem muito nisso, porque de fato os filhos não são nossos. Primeiro são dados por Deus, são devolvidos por Deus, mas vêm para os nossos pais, tá? Sei que é muito forte isso, mas é a verdade e vamos ver como isso funciona na realidade da vida de vocês, porque se vocês continuarem tirando os filhos dos avós, eles vão crescer e vão se voltar contra vocês. E vocês vão lembrar dessa live, ela vai estar gravada no YouTube e vocês vão poder assistir ela de novo, tá? O que mais eu ia falar pra vocês? Porque a gente precisa terminar. A ideia é de uma live de meia hora, tá? Tem uma frasezinha bem bacana que eu quero falar pra vocês antes dos recadinhos de fim de live, que tem todos, né? Os filhos só podem ser criança quando os pais são adultos, tá? Enquanto nós estivermos como pais sendo crianças, não exija do seu filho que ele seja um adulto, porque isso é inversão de ordem, inversão de hierarquia, e se você também tá se posicionando acima dos seus pais, achando que são os pais dos seus pais, não reclamem dos seus filhos estarem fazendo da vida deles o que eles querem, inclusive em processos bem dolorosos que nenhum pai quer viver, né? Então sejam adultos, entendam que crianças são crianças, parem de dizer para os seus filhos, você já é grande,
hoje, aí eu olho que a criança tem 4 anos, eu falo, oi? Grandes somos nós, que precisamos lavar o aquário aí das nossas crianças e fazer deles adultos muito melhores do que nós somos, com tudo de melhor que os nossos pais deram, porque sem dúvida alguma eles foram os melhores pais que eles podiam ser e nós seremos os melhores pais que os nossos filhos podem ter, mas para isso, dentro de tanta tecnologia, dentro de tanta informação, a gente precisa trabalhar e lutar para isso acontecer. Tudo bem? O que mais? Deixa eu dar uma informaçãozinha que eu acho bem legal para finalizar. A grande maioria das doenças físicas tá ligado à linhagem materna, a mãe e a sua linhagem. E a grande maioria das doenças emocionais está ligada à linhagem paterna, ao pai e a sua linhagem. Tudo bem? Isso também dá outra live, como eu tenho prometido para vocês. Não quero ficar trazendo teorias aqui de Hammer, de Bert, de nada mais. Quero falar com vocês abertamente do que eu vivo dentro do consultório, do que eu vivo dentro da minha casa. Não pensem que eu sou uma mãe top demais, que os meus filhos não têm problema. Vocês vão me encontrar no Itamar, vocês vão me encontrar no Santa Rita, vocês vão me encontrar num monte de lugar, porque eu sou uma mãe comum. Como vocês devem ser pais comuns e como os pais de vocês são pessoas comuns. E eu também sou uma mãe comum, seja uma mãe comum também. Se libere da culpa, pare de se cobrar tanto e blá, 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 blá. Siga que a vida é uma linha reta que te leva ao melhor propósito que você pode ter e faça tudo que você puder pelos seus filhos para que eles sejam peixinhos bem saudáveis aí. Tudo bem? Recadinhos do coração pra gente finalizar. A turma de Biossistêmica de Maracaju, que a gente fala sobre esse assunto, sobre muitos outros, vai acontecer primeiro módulo 10, 11, 12, agora do mês de setembro, tá? Se você ainda não se inscreveu e é de Maracaju, não perca essa oportunidade. O parcelamento tá em 12 vezes. Não tenho certeza se eu quero, então faça o primeiro módulo e aí você pode decidir se você quer fazer os demais módulos. Aí paga o módulo, depois parcela o restante, tudo bem? 10, 11, 12 em Maracaju. Em Dourados, como eu já avisei, a gente volta no ano que vem, no começo do ano que vem. A promessa para vocês é de que até sexta-feira eu passo as datas do curso de Biossistêmica de Dourados, que já tem bastante gente interessada, então vai rolar a turma, tá? Savana tá aí, dia 20, sexta-feira, nós vamos ter um grupo de constelação em Dourados comigo e com a Savana, tá? Assim que terminar a live eu peço pra Savana postar aqui, me marcar e eu reposto. Quem quer fazer constelação, quem quer constelar comigo, quem quer constelar com a Savana, quem quer participar, entra aí, chama a gente e vamos participar, tá bom? O workshop As 8 Leis da Vida, eu passei a data errada para vocês, ele não é em outubro, o workshop é em novembro, tá? Dia 23 de novembro é o workshop As 8 Leis da Vida em Dourados. Em Maracaju, o workshop vai ser dia de semana, tá? Vai ser 2 dias da semana à noite, tá bom? E aí eu vou conversar com o pessoal que já tá interessado aí pra saber qual é a melhor data, tá? Constelação em Maracaju a gente ainda não tem a data. E aí eu vou colocar pra vocês, eu também não vou divulgar a questão de horário comigo no particular, porque as 2 próximas datas que eu vou agendar, que eu vou atender, a gente já tá cheio, então eu vou divulgar assim que eu tiver a agenda aberta de novo, tá bom? Vavá, você tem que constelar, passar as datas erradas. Ai, meu Deus, eu passei. Ah, tá, verdade. Achei que eu tava fazendo isso de novo. Agora eu passei certo, Bru, ó. Tô anotando. Tudo bem, gente? É isso. Obrigada por vocês terem ficado comigo aí até agora. A live fica salva e ela vai pro YouTube, tá? Daqui a pouquinho ela vai pra lá. Amanhã eu não sei se a gente consegue fazer live por conta das crianças e tudo mais, né? Terça-feira é o dia que eu tenho pra mim, pra me organizar os cursos, tudo. Então é o dia que eu consigo fazer a live, tá? Talvez no sábado, no domingo, eu aviso vocês, a gente vai falar sobre o perdão, desculpa, sinto muito e tudo mais,
na nossa próxima live, tá? Tem um aviãozinho aí, eu vou dar 5 segundos para vocês mandarem essa live para quem vocês querem que assista. Vocês também podem depois mandar para quem vocês quiserem aí, para que quanto mais pais tiverem acesso a todo esse tipo de informação, inclusive o primeiro ouvido que escuta enquanto mãe a live é o meu. Tá bom, gente? Um beijão pra vocês. A gente se encontra na próxima live, que será sobre sinto muito, me perdoe e me desculpe, que isso aí vai bombar. Eu vou fazer a live e sair correndo. Tá bom? Beijão. Tem o Ítalo daqui a pouco, tá? Não sou paga pra fazer propaganda dele, mas às 20 horas o Ítalo vai falar o masterclass dele sobre as personalidades. Quem puder, não perca. Um beijão, gente. Boa noite. Até mais.